compartilhar também mais a gente. Isso. Todas aquelas perguntas, meio que eu acho que respondem o que a gente vai falar. Eu sempre fico sentindo. Ficou legal, mas ficou legal. Olá, boa tarde. Eu sou Carlos Soto, editor aqui do site Melhor da Baixada. A gente vai começar mais uma transmissão ao vivo aqui, pegando carona em amanhã, dia 26 de janeiro, é o dia da gula. Então, para falar um pouquinho sobre gula, o que é gula, a gente está recebendo aqui a Thaís Leopoldo, que é nutricionista, e a Camila Ribeiro, que é psicóloga. A gente pode começar, então, dizendo, na verdade, o que é gula, né? Como é diferenciar a gula de uma simples fome, né? Quem é que pode começar? Então, eu falo. Então, por exemplo, existem dois tipos de gula, fome, né? A fome emocional e a fome física. Geralmente a fome física vem de uma forma gradativa. Então eu tô com fome, aos poucos ela vai aumentando. Se você me der uma fruta, alguma coisa, qualquer coisa, vai passar essa fome. Se eu beber algum líquido, vai passar também. Não tem algum alimento específico. Geralmente a barriga tá roncando, dor de cabeça, aquele mau humor, isso é fome física. Agora a fome emocional geralmente vem de uma hora para outra. E algum alimento específico, por exemplo, eu quero comer hambúrguer tal, quero comer tal brigadeiro, alguma coisa. Isso é fome emocional. E emocional, geralmente a gente come e depois fica com sentimento de culpa. A fome física não, geralmente você come e fica satisfeito com qualquer tipo de comida. E essa fome emocional, Camila, como é que ela surge normalmente? Então, ela pode ser sintoma de depressão ou de ansiedade, né? Às vezes as pessoas acham que as pessoas que têm depressão não sentem fome, emagrecem, não comem, e na verdade não. Ela pode realmente sentir muita fome emocional. Sim. E acabar exagerando e comendo mais ainda. Até para compensar todo o sentimento ruim que ela está sentindo, então ela pode vir a comer mais para compensar, né? E a ansiedade, um dos sintomas da ansiedade é o aumento da ingestão de alimentos, justamente para ter alguma coisa para fazer, não ficar no ócio, né? E aí a pessoa belisca, a pessoa come coisas mais calóricas, né? Para ter alguma coisa, está sempre em movimento. E é importante assim, a gente chama de gula, mas a gente está falando de uma compulsão alimentar, né? E aí as pessoas às vezes acham que isso, só come um pouco a mais ou alguma coisa. Não, é só uma fase, é só uma fase, exatamente, né? O merecimento também tem muito disso, né? Eu tô triste, eu preciso comer alguma coisa. Trabalhei muito, eu mereço. Eu tô feliz, eu tô triste, eu mereço. Né? Eu passei, eu mereço. Não passei, eu mereço, né? Então sempre a questão do merecimento está ligada aí com a fome emocional. E ela falou também da depressão. Tem alimentos que ajudam a tornar... Não resolver a depressão, que é uma coisa muito complexa para se resolver só com a alimentação, eu acredito, mas ajuda, né? Sim. A gente pode citar. Então, a gente estava até falando, citando, por exemplo, assim, a questão da depressão e ansiedade, a gente tem dois hormônios, né, que geralmente fica desregulado, a serotonina e a dopamina. A serotonina, geralmente, quando ela está baixa no nosso organismo, a gente costuma ficar muito agitada, então fica com muita raiva de todo mundo, fica muito estressada, fica com muita fome, então isso é baixa da serotonina. Então, por exemplo, assim, a gente tem que consumir alimentos que têm triptofano para ativar elas.
Por exemplo, a banana, o ovo, carnes ativam esse triptofano. E geralmente a dopamina é totalmente o contrário, mas ela também é interessante porque geralmente um desregula o outro. A pessoa fica apática, fica triste, come pouco. Então é bom colocar alimentos que tem tirosina, que é, por exemplo, chá verde, farol de aveia, abacate, para regular todos esses hormônios que estão regulados. Então é através de alimentação, pode ser fitoterápicos, como, por exemplo, ginkgo biloba, L-theanina, mucuna, exercícios físicos e meditação, também interessantes para regular esses hormônios. O que eu sempre indico para os meus clientes, meus pacientes, é isso, assim, não adianta, a terapia é muito importante, mas também não adianta só, né, tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, fazer atividade física, tudo isso vai ajudar nos sintomas de depressão. A serotonina, quando ela está baixa, o que acontece no nosso cérebro, no nosso organismo? Então, a serotonina e a dopamina, nós trabalhamos juntos. Na verdade, a maioria dos hormônios, eles também são regulados pela serotonina, né, e aí a gente acaba entrando num processo de baixo rendimento, né? Seja ele para estar mais presente nas coisas ou mais atento, acaba atrapalhando a memória, a atenção, todas essas coisas. E aí isso vai frustrando. Você vai meio que tirando foco. Isso. Você fica estressado, então você não trabalha bem, você não rende bem, você come muito. Então sua vida fica meio que desregulada com esses dois hormônios, né? Isso. E aí vai gerando frustração. E a frustração, se ela não for bem trabalhada, bem elaborada, vai piorando a situação da pessoa, né? Então, a qualidade de vida, né? Vira uma bola de neve. Aí fica, minha vida não tá bem, não tá mal, então tudo é associado, alimentação, psicologia, né? Exercício físico, estilo de vida. Você tinha falado da compulsão também alimentar, né? Que de repente algum desequilíbrio na vida da pessoa naquele momento pode fazer isso acontecer. Pode como qualquer outro tipo de compulsão, né? Exatamente. Drogas, álcool, sexo, né? Exatamente. Cada pessoa, ela tem um gatilho diferente, ela tem um refúgio diferente, né? Algumas pessoas, elas vão ter outros tipos de compulsão. E a compulsão alimentar não é diferente, porque, infelizmente, as pessoas ainda veem a compulsão alimentar como falta de vergonha na cara ou alguma coisa parecida. Não emagrece porque não quer, come muito, é só parar de comer, é só fechar a boca. E não é, quando a gente fala de compulsão, a gente fala de uma coisa que não dá para parar, né? Se não tiver um tratamento adequado, como as drogas, ou o álcool, ou outra situação, se não tiver um tratamento adequado, a pessoa não vai realmente parar de comer. E não é porque ela quer ou porque ela gosta, claro que ela gosta muito de comer, mas assim, não é só isso, né? É uma questão psicológica e também um desequilíbrio hormonal. Por isso, todas as pessoas, a equipe tem que ser multidisciplinar, porque só psicologia, só medicina, só não adianta, tem que ser uma equipe multidisciplinar, assim como em outras compulsões, para ajudar também na compulsão alimentar. E a defesa de vocês aqui numa história que é a seguinte, o Ahmed, eu não sei bem como é que pronuncia o nome dele, e o Celso Ramalho, que até é um amigão meu, a gente trabalhou junto na TV Educativa, TV Brasil, eles estão brincando com o nosso lanche, que na verdade não tem problema nenhum você lanchar. Né? A gente está falando de bullying com comida na mesa, mas na verdade é saber quando comer, o que comer. O equilíbrio, né, na realidade. Não é nenhum pecado que está acontecendo aqui. Não, a gente está falando suco, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. É que tudo é assadinho, então, né? Assado. Porque assim, se você comer bem durante o dia inteiro, a semana inteira, não vai ser um docinho, alguma coisa que vai acabar com a sua alimentação. Não tem isso não. E assim, os exageros, eles acontecem, e a gente não está falando que nunca você pode cometer um exagero, não é isso. O problema que a gente está colocando aqui é quando isso ocorre com frequência, né? Quando uma regra vira uma exceção. Exatamente, né? Então, assim, às vezes você, tem um aniversário ou alguma coisa e você exagerou naquele dia, ok. Era um momento que estava livre, que estava liberado e que isso te trouxe muito prazer, assim como outras coisas pode trazer. O problema é que sempre, uma pessoa que tem compulsão, uma pessoa que é gulosa, né, que a gente chama popularmente, ela sempre vai fazer isso. Isso, por exemplo, dia do lixo. Todo sábado eu tenho que comer o lixo. Dia do lixo, pra quem não sabe, assim, tá seguindo uma dieta certinha durante a semana, ele elege um dia da semana pra poder, né, enfiar o cara já. Isso, já você não tá nem com vontade de comer pizza, hambúrguer, não, mas é uma regra. Esse é o meu dia do lixo. Não tem nem necessidade. Você para e pensa, será que eu mereço? Será que tem necessidade desse dia do lixo? E voltando à questão do merecimento, que você citou agora, também assim,
as pessoas sempre vão pensar, eu mereço comer, né? E nunca assim, nossa, eu não mereço comer porque isso vai estragar todo o trabalho que eu estou fazendo, né? De equilíbrio emocional, de reeducação alimentar. E aí eu mereço perder tudo isso? Isso, geralmente é um passo pra frente e dois pra trás, né? Aí você tem, quando você for comer, sempre pensar, será que tem necessidade de comer nessa quantidade? Será que vai comprometer, por exemplo, eu quero ficar com um corpo legal. Será que isso aí vai interferir? Com certeza vai interferir, né? Se comer E demais. saúde também, compromete muito a saúde. Com né? certeza. Tô querendo diminuir o meu colesterol. Não, mas eu vou comer pizza e vou comer muito pedaço. Não, vou comer um pedacinho e pronto, satisfeito. O André de Oliveira está falando aqui como é que a comida tem, você falou de prazer e tudo mais, né? Causa uma sensação muito boa com a gente, cheiros e sabores e cores. Como é que a gente consegue controlar então um pouquinho isso as duas profissionais explicando, quando você vê ali aquele chocolate com a banda, aquele cheirinho, o que a gente faz? Então, na psicologia a gente trabalha muito com a questão de reconhecer se aquilo realmente vai fazer bem emocionalmente, né? Independente, claro que a parte nutricional está incluída, porque a gente não quer ninguém passando mal por aí, mas assim, o que aquilo te traz de positivo e de negativo? Então, se um pedaço de bolo me faz bem, ok, mas será que comer o bolo todo, que é o que acontece na compulsão, isso não vai te fazer bem? Então é parar e observar e tentar equilibrar esse pensamento, né? E diminuindo a ansiedade, isso ajuda bastante. Então a gente trabalha justamente nessa parte, onde você vai diminuir a ansiedade para aquela pessoa, porque quando a pessoa está muito ansiosa ou está num nível de estresse muito alto, é como se os pensamentos passassem muito rápido na cabeça, né? Então não dá tempo de respirar e de pensar se realmente aquilo vale a pena. A pessoa nem saboreia direito. Não, né? Exatamente. Então quando a gente fala das cores, de tudo que está na mesa e tudo é muito bonito, provavelmente aquela pessoa nem vai saber o que está comendo, né? Então, geralmente quem percebe isso não vai comer tudo aquilo, tá? Porque ele conseguiu parar e observar tudo aquilo. A pessoa que tem compulsão alimentar, ela não vai nem reparar, se perguntar assim, nossa, você viu que o bolo de chocolate tinha granulado? Ah, tinha, nem vi. Né? Então, isso acontece. Então, na verdade, a gente faz esse movimento de parar e observar. E aí a pessoa vai começar a ver, vai sentir o cheiro, vai ver as cores, vai ver como está bonito e vai se sentir satisfeito em comer o que necessita, né? O que vai acabar com a fome mesmo, né? Se complementa, Thaís? Você faz como é que a gente resiste? Tem até uma dica da Thaís que eu vou colocar enquanto ela explica. E também, assim, ter a consciência, por exemplo, assim, vou comer como se não tivesse amanhã. Será que tem necessidade disso? Será que depois eu vou ficar com sentimento de culpa? Porque se você ficar com sentimento de culpa, vai ser uma bola de neve. Você vai ficar chorando, triste, aí depois, vou fazer uma dieta radical. Aí se priva de tudo. Aí depois, vou comer isso que eu mereço. Então, sua vida você nunca vai achar estabilidade, né? Tanto do bem-estar como da mente também, né? Só um pouquinho mais tarde, você fala. E quando a gente acaba fazendo essa dieta tão restrita, o que eu vejo no consultório é que as pessoas ficam muito irritadas, né? Porque falta um monte de nutrientes. Tem dieta de carboidrato, as pessoas falam isso, eles ficam loucas, já querem quase matar. Então, e aí a gente estava falando de dopamina. A dopamina vem justamente do carboidrato. E aí, você vai tirar totalmente? Você tira tudo, né? Você fica magro, mas infeliz, sem amigos, né? Sem nada. E aí você perde a vida social, porque as pessoas não querem sair com uma pessoa que é chata, né? Não querem estar com uma pessoa irritada. Vou deixar nossa bateria aqui de lado por enquanto para responder, então tem perguntas aqui. O Thiago Matos, nosso amigo, está perguntando para a Thaís. Sempre escutamos que temos que nos regrar comer de 3 em 3 horas e agora alguns defendem comer apenas quando sentir fome. Sim. O que está correto nisso? Então, o que acontece? Essa história de comer de 3 em 3 horas já caiu por terra, não existe mais. Cada um come de acordo com sentir fome. Então, por exemplo, passou 3 horas, já faz 3 horas que eu comi, não tem necessidade de comer de novo, vou começar a sentir fome. Mas ela pode ser uma estratégia para quem tem compulsão alimentar. Porque, por exemplo, assim, tem pessoas que chegam na hora do almoço, fazem aquele pratão, né? E fica a tarde inteira sem comer. Quando chega na hora do almoço, tá com aquela fome, geralmente faz aquele prato inteiro. Então, geralmente, isso é uma estratégia para quem tem compulsão alimentar, de comer de 3 em 3 horas, para você ficar sempre alimentado, comendo bem os alimentos. Mas é meio que de acordo. Não existe mais essa história de acordar, tem que tomar café da manhã. Se você não quer tomar café da manhã, não precisa. Mas quando cortar esse jejum, comer bem.
Não comer um pão branco, comer, por exemplo, ovo mexido, uma salada. Não compensar, né? Isso, comer um nutriente, alguma coisa que supre o seu organismo. Não adianta ficar sem comer e depois cair só um pouco de Uma chocolate, um pó de pizza, sorvete. tem que ter alimento nutritivo. Tem aqui duas pessoas, a Miriam, a Cid e o Rick, perguntando sobre crianças. Ele, no caso, tem um filho de 10 anos que tem prazer em comer. Se ele já deve procurar algum tipo de ajuda, porque criança talvez seja mais difícil identificar, porque criança naturalmente come mais, né? Até porque tem fase de crescimento também, né? Tem uma liberdade maior para criança. Assim. Eu acho que o ideal, assim, é observar se as outras áreas da vida da criança estão sendo afetadas. Por quê? Geralmente, um fator muito claro de ansiedade em criança é a escola. Se a criança continua tirando notas boas, se tem problemas de relacionamento, se tem criança que se arranha, que se bate. Então, tem outros sintomas que não só a comida, para diagnosticar e para demonstrar para os pais, né, um alerta para procurar um psicólogo, um tratamento. Né? A obesidade infantil tem uma taxa muito alta, uma incidência muito alta, né? Mas principalmente de pais que já são obesos. Então, aí faz parte da rotina daquela família, né? Da cultura daquela família. Exatamente. Entendeu? Agora, se ninguém tem obesidade, se a família come normal e a criança aumentou a quantidade de comida, pode, é claro, ficar com uma pulga atrás da orelha, mas observa as outras áreas, né? Porque isso pode significar absolutamente nada. Pode significar que ela está, assim, psicologicamente falando, pode significar só que ela está sentindo mais fome, né? Ou não. E aí, por isso, tem que observar outras áreas do histórico daquela criança. E assim, minha visão bem crua, né? Eu não estudei nada do que vocês estudaram, mas se a criança estiver saudável, não estiver tão acima do peso, todos os exames estando certinhos, ela comendo um pouquinho mais não vai ter tanto problema. Vai. Será que o adulto vai? Não, eu tô preocupado com o filho do Rico aqui, coitado. Ele deixa a criança comer muito ou não? Então, a questão da criança, se comer muito ou não, porque hoje em dia essa questão de caloria meio que caiu por terra também. Então não existe, eu vou contar quantas calorias, o bombom tem uma caloria ou não. E sim a qualidade dos alimentos. Então se comer um pratão com aipim, salada, frango ou peixe, não tem nada demais. Agora, se trocar o almoço por um hambúrguer, uma pizza, aí já é mais complicado. E assim, o mais indicado para uma criança seria, por exemplo, assim, sempre prestar atenção, por exemplo, na lancheira, que é o dia a dia da criança, certo. Tentar não colocar, por exemplo, suco de caixinha, levar um suco mais natural, tentar fazer um bolo funcional em casa, com farinha integral, colocar para a criança, mais fibras, banana. Então, Desculpa, só para colocar aquela artezinha que você mandou pra gente, ela te sugeriu, olha, bem simples, duas coisas, uva congelada, não é isso? E um bombonzinho de morango. Explica um pouquinho, seria uma opção bacana para criança, para adulto. Para criança e para adulto. Porque assim, tem alguns alimentos que muita gente fala assim, dieta é uma coisa muito complicada, coisas caras e tal. Geralmente, isso aí são duas opções que eu coloquei de alimentos que a gente sempre tem em casa. Então, por exemplo, assim, a uva. A uva, se você congelar ela fica como se fosse uma bala, fica com uma textura como se fosse de sorvete. Você pode também congelar, por exemplo, a banana, morango, qualquer fruta. Depois bater, fica como se fosse um sorvete, né? Pode colocar nibs de cacau também. E a questão do morango, esse aí de cima, você pode pegar aquela forminha de gelo e colocar chocolate 70%. E fica como se fosse um bombom também, é uma coisa mais natural, tanto para criança quanto para adulto, né? No verão, agora que a gente está sentindo muito calor, pode fazer refrescante, sacolé também. Como, por exemplo, água de coco, abacaxi, hortelã, só colocar num saquinho plástico e colocar ali. Então a criança também está muito ansiosa, você está no sacolé para a criança ali, ficar passando a tarde, né? Sim, e não fica calórico, né? Não fica assim tão exagerado. E é uma coisa que as crianças gostam, picolé, sacolé, sorvete, né? E no calor. Pode comer meio que sem culpa, né? Ó, o Celso Ramalho está perguntando, está dizendo aqui que ele foi, essa semana mediu a glicemia dele, ficou quase 200, mas ele ama muito doce, acabou voltando para casa com 2 potes de sorvete, olha. Então, quer dizer, mesmo com açúcar alto, ele não resistiu e comeu sorvete, comprou sorvete. Como é que a gente pode ajudá-lo aí? Então, o que acontece? Com a quadricose 200, é uma faixa assim meio que de risco, então não seria interessante essa questão do sorvete. Então o mais interessante é voltar para casa, parar, refletir, né? Será que vale a pena tomar esse sorvete ou não? Porque tomando esse sorvete com certeza vai aumentar mais ainda. Então o mais indicado seria uma reeducação alimentar, uma alimentação mais tranquila para depois vir a tomar um sorvete. Quando cair mais
a glicose para 100, mais ou menos, aí poder voltar a tomar o sorvete. Mas assim, sorvete depois do almoço ou jantar, que tá mais satisfeito, né, no caso. Aquele sorvete está bem na moda agora, que é congelar a banana e adicionar alguma outra fruta para saborizar. Eu experimentei em casa, fica bem cremoso e bem saboroso. Ele poderia, ou a banana tem muito açúcar? Não, poderia, seria uma opção muito mais saudável, né? Você lembra como é que é a receita? Poderia passar Sim, por exemplo, é só pegar a banana, congelar, pode ser banana com outras frutas, morango, por exemplo. Congela picadinha, né? Congela picadinha sem a casca, senão a casca gruda, né? Bater e depois pode colocar granola, pode colocar mel, pode colocar... Passas, ficou bom. Com passas fica gostoso, né? Ficou bom. Nibs de cacau também. Então, esse é o seu experimento, sorvetinho mais barato, né? Sim, você sabe bem mais tem barato. certeza que está ali dentro, é só uma gostoso. Né? Tem, aqui a gente poderia, vamos botar para o nosso roteiro, a gente vai falar também, pensar e falar sobre TPM e a gula. Aumenta mais a mulher quando está durante o período menstrual? Aumenta a gula normalmente? Aumenta. Assim, na verdade, quando as mulheres estão em período menstrual, tudo fica meio desorganizado, né? E a comida não seria diferente. Então, os desejos de comer, a fome, como a gente falou aqui, emocional, que é o desejo de comer alguma coisa, né? E bem específico, às vezes chocolate, muitas vezes chocolate, e entre outras coisas, vai aumentar, porque é um período que realmente, assim, tudo fica diferente, não só a parte da fome. E ela não seria diferente, então não seria... o que acontece? Na parte da TPM, a gente geralmente trabalha com uma parte de tentar observar que comportamentos a pessoa vai ter, né? E aí, assim, para quem está de dieta muito rígida, porque não pode comer alguma coisa por causa do colesterol ou triglicerídeo, entre outras coisas, que são dietas muito mais voltadas para a saúde do que para a estética, né? Tem muitas pessoas que ficam de dieta por estética e muitas que ficam por saúde. A de saúde ela é muito mais rígida, no sentido de que qualquer deslize pode afetar muito mais a vida daquela pessoa. E aí essa mulher que está nessa dieta rígida por algum problema de saúde, entra na TPM. Bom, ela já está irritada, ela já está estressada, emotiva, porque tem muitas pessoas que entram em TPM e ficam muito emotivas. Depressiva, quase beirando a depressão. Sim, é uma tristeza muito grande, uma comoção muito grande, tudo comove, criança correndo comove, né? Tem umas coisas assim muito básicas que no dia a dia passariam direto. E aí ela tem que, ao mesmo tempo, tentar equilibrar essa emoção toda e controlar o desejo de comer coisas que estão fora daquilo que ela pode comer, por uma questão até de saúde. Então, o que geralmente eu digo é que façam substituições, porque a nutricionista é que vai indicar, mas a gente sempre, na terapia, a nutricionista geralmente a pessoa encontra com menos frequência do que o psicólogo, né? Então, eu acho que cabe também o psicólogo a dizer essa parte, procura o seu nutricionista, manda um WhatsApp para ela, diz como você está se sentindo, porque ela vai saber que alimentos você pode, de repente, substituir. O chocolate tem várias coisas que eu acho que podem substituir, com certeza. E que alguma quantidade pode comer, enfim. A nutricionista está acompanhando essa pessoa e o psicólogo também. Então, cabe também o psicólogo acompanhar e dizer, olha, procura, né, orientar, porque a pessoa fica meio perdida mesmo, né? E aí eu acho que cabe isso, de orientar, procurar o profissional correto. E na TPM, por exemplo, a gente tem a queda da serotonina, que a gente já fala, que é o hormônio do prazer. Então, como que a gente repõe? Através desses alimentos, como eu falei, por exemplo, banana, cacau, alguma coisa assim, exercício físico, meditação, e quando a gente está na TPM, a gente requer mais nutrientes. Se a gente tem uma alimentação pobre em nutrientes, a gente vai ter mais irritação, dores no corpo. Então, assim, se você tem sintomas de TPM, tem alguma coisa errada no seu corpo. A alimentação não está legal, a cabeça não está legal e exercício também não está legal. O certo é não vir a ter algum dessas características. Se tiver, assim, procurar ajuda, porque hoje em dia também tem fitoterápicos, tem óleo de prímula, tem ômega 3 que ajuda todas essas questões da TPM. Porque ficar irritada não é uma coisa normal. Não é agradável, não é normal. A gente já falou meio que rapidamente, mas tem que se aprofundar um pouquinho sobre chocolate. A Camille Cândido está perguntando. E todo mundo fica meio que refém do chocolate, né? O que acontece com o chocolate para deixar a gente tão maluco assim por ele, a maioria das pessoas? Para essa sensação de prazer? Então, o chocolate geralmente dá essa sensação de prazer. Só que assim, o chocolate mais rico
indicado, geralmente é 70% ou acima, que é o cacau na realidade. E geralmente esse chocolate ao leite, chocolate branco não é chocolate, né? Que tem que ter cacau no caso. Dá aquela dica que muita gente já sabe, mas de repente é bacana reforçar, de olhar o rótulo, né, e a ordem do... Isso, quando for olhar o ingrediente, assim, de qualquer alimento, sempre o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade. Então, por exemplo, vou tomar um chá, um suco, alguma coisa. Se o primeiro ingrediente for açúcar, destrose, maltodextrina, isso é açúcar. Então, é açúcar puro. Quando for comprar um chocolate, sempre vê o percentual dele de chocolate. Tem muita marca boa aí no mercado, com preço legal. Então, for comer também sempre um pedacinho, não abusar muito da quantidade. A gente tinha falado um pouquinho também sobre os gatilhos, assim, né? Que podem, a gente tinha falado antes de começar a transmissão. Os gatilhos podem detonar, de repente, um surto de gula, digamos assim. Como é que a gente percebe isso e tenta frear isso? Então, no momento em que a pessoa está fazendo, tem aquela atitude, que ela está naquele momento, naquele ato, ela não vai perceber. E aí, ela tem que começar a perceber que momentos antes, que pensamentos ela tem, qual atitudes ela tem antes daquilo acontecer. Tá? E aí a gente vai sempre observando sensações do corpo. Então, por exemplo, geralmente quem tem compulsão alimentar pode sentir inquietação, pode sentir, sabe, uma agonia, uma coisa assim. As pessoas relatam isso e isso é um sintoma físico. Tem pessoas, eu, por exemplo, quando eu estou muito ansiosa, eu falo demais. Começo a puxar assunto com todo mundo. Cada um tem de outra forma. Mas às vezes pode encher o saco das pessoas, né? Então cada um de uma maneira diferente. Por exemplo, ficar andando de um lado para o outro. Sim. Eu tenho mania quando estou muito ansiosa, eu bebo muita água. Outra coisa, você boa mas é bom, aí eu percebo que eu estou mais ansiosa. Cada um tem uma maneira diferente. Então, mas por exemplo, quando você está no momento de ansiedade, provavelmente você nem se toca que você bebeu tanta água. É uma coisa automática que eu quero dizer, entendeu? Então você pegou água, bebeu, deixou ali. Foi ali, voltou, pegou água, bebeu e não se percebe fazendo isso. E aí agora, como ela está mais relaxada, né, mais tranquila, ela consegue perceber isso. Mas isso é um movimento de autoconhecimento também. Não adianta a pessoa hoje falar assim, agora eu vou pensar em tudo que eu faço quando eu estou nervosa. Provavelmente ela vai achar poucas características desse momento. Né? E isso é um trabalho mesmo de psicoterapia, de auto-se conhecer, para saber o que vai desencadear certas compulsões, né? Ou certas atitudes, né? que a gente falou antes. Nem sempre é compulsão, mas assim, às vezes a pessoa tem um exagero e aquele exagero pode trazer algum prejuízo muito sério. Então, o que acontece antes? Será que essa compulsão que hoje é alimentar, ela pode se transformar em outra compulsão, né? Ir para o álcool ou ir para as drogas, enfim. Isso é uma coisa que tem que ser pensada, né? Porque essas atitudes a gente não percebe no momento que está fazendo, né? Só depois, com autoconhecimento, que a gente começa, poxa, eu fiz isso, então eu acho que, de repente, nesse momento, deixa eu ver como é que eu estou me sentindo, se eu estou mais nervosa, mais inquieta, né, ou se eu estou mais na minha, porque isso também parece que não, mas também demonstra sintomas de ansiedade, né, a pessoa ficar totalmente isolada, totalmente quieta. Normalmente, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Juliana Barbosa dizendo que perguntando se terapia e coach para a educação alimentar poderia ser indicado, qual seria o mais indicado. São coisas parecidas, talvez? Sim, são os dois associados. O coach é como ela mesma estava falando, a Camila. O coach ele é o autoconhecimento. Você conhece os seus pontos fracos e fortes. Então, assim, primeiro você precisa se conhecer para depois colocar em prática. Porque, assim, o coach é meio que, assim, é um mestre, uma pessoa que te ajuda a levar você para o seu objetivo. Então, o coach ele vai mostrar ali o seu ponto fraco, forte e vai colocando, por exemplo, metas. Eu quero emagrecer. Então, por exemplo, todo dia vamos fazer 30 minutos de exercício. Vamos consumir 1 litro de chá por dia. Cada meta que você conseguir, você está mais perto do seu objetivo. Então, é interessante, assim, é meio que os dois juntos. Né? Isso, e aí a psicoterapia entra junto, né, porque é o que a gente já falou também, não dá para ter um tratamento só, é uma equipe multidisciplinar, exatamente. Né, e a psicoterapia, ela entra identificando esses sentimentos, né, a relação da pessoa com as metas, porque isso é importante, tem gente que trabalha com meta que é uma beleza, tem gente que não,
que, deu uma meta. Se eu alcançar, se eu não alcançar, não faz diferença. Então, que relação você tem com o seu objetivo, né? Que relação você tem, que emoção te dá, qual é o sentimento que você tem no momento que você está mais perto do seu objetivo ou que não está tão perto, ou que você deu um passo para trás. Por isso é que o trabalho é em conjunto, porque cada profissional vai falar da sua área e cada profissional vai enxergar aquele ser humano, aquela pessoa de um jeito. Isso, né? A gente está pertinho aqui já de acabar nosso tempo, mas eu queria que você falou de metas e objetivos, vocês duas poderiam falar um pouquinho sobre o que é bacana assim, a gente ouviu vários lugares, várias pessoas falando que é bacana dividir nesse objetivo, não pensar logo se for perder peso, quero emagrecer em uma semana 10 quilos, não, tem quilo a cada semana, que seja assim, fazer pequenas vitórias, digamos assim, para você, por exemplo, fracionar assim, porque assim, é questão do tamanho da balança. Então, por exemplo, tem gente que se pesa todos os dias. Se pesar todos os dias não é uma coisa saudável. Porque tem dia, por exemplo, de manhã você está com peso, à tarde você está com outro peso. Então, sempre se pesar de 15 em 15 dias, ou menos, uma semana, mais ou menos assim. E assim, peso também não quer dizer muita coisa, sim percentual de gordura. E assim, sempre valorizar essas pequenas metas. Então, por exemplo, assim, a questão da alimentação, compulsão alimentar, tem muitas coisas envolvidas. Então, por exemplo, assim, não é só comer bem, é dormir bem. Se eu dormir bem, já é uma coisa, já estou alcançando alguma meta. Se eu estou mudando meus pensamentos, surge um problema. Eu enfrentei de uma maneira diferente. Isso já é uma coisa para você se comemorar. Então, são pequenas coisinhas que você faz mudança, né? Isso, com certeza. Até porque, assim, por exemplo, como ela falou, de se pesar todo dia. Se você não vê resultado na balança, gera frustração. Sim. Se gera frustração, vai gerar tristeza e você vai comer. Né? Claro, tá dando resultado mesmo, então deixa. Exatamente. Entrega os pontos logo. Chuta o balde, já, eu quero mais saber. Então eu vou comer, até porque a comida traz sensação de prazer. E se você não tem a sensação de prazer porque está frustrado, porque não perdeu peso, você vai comer. Então, a questão das metas, elas são menores porque fica, quando você pensa num montante maior, numa meta muito grande, parece que ela está muito longe de ser alcançada. Né? E aí o caminho é muito árduo. E controlar a compulsão alimentar não é fácil. Eu digo o seguinte, a compulsão das drogas, a compulsão do álcool é uma coisa que você tem que ir buscar, né? Não que seja mais fácil, não é, definitivamente, mas você tem que ir buscar. E a alimentar não, porque você precisa se alimentar todo dia. É uma coisa que você precisa consumir todo dia. Então, o seu vilão está ali na sua frente todo momento. Que a gente, eu vou falar muito, você já falou muito entrevista dele aqui, né? Como uma criança comeu os leitinhos, ela toma sobremesa, sei lá o que, toma... Isso, você tirou boas notas, toma barganha, sempre tem uma pessoa, você tá fazendo dieta por quê? Come sorvete, come bolo de chocolate, sempre criança gordinha que é criança saudável, né? Vou deixar pra vocês aí uma receita também que a Thaís trouxe, um cookie fit. Você pode falar um pouquinho o que ele tem diferente do cookie normal? Assim, só para pessoas precisarem fazer, experimentar, se permitir. Então, esse cookie aí, ele dá maior sensação de saciedade, ele tem um gostinho doce gostoso, é de farinha integral, tem um nibs de cacau também. Então, assim, vai dar uma sensação de saciedade e também não vai acabar com meio que comer sem culpa. Então, você vai comer e vai ficar com aquela sensação de... sensação de remorso depois, né? Comer o doce. É pior, então, né? É só dar um print aí para vocês poderem pegar a receita certinho. Vocês estão vendo agora um livro chamado Gula, quem escreveu foi o Veríssimo. Conversei com a Thaís antes de começar, que eu já li esse livro, é bem bacana, que é assim, Camila, você já leu? Não. É um grupo de amigos que se reúnem assim, eventualmente para poder comer, né? Para almoçar, jantar, enfim. Só que a cada encontro uma pessoa morre. Só que o prazer que eles sentem a cada encontro comendo é tão bom que eles, mesmo quando eles perderem a vida, eles vão para ali. Então, quer dizer, um pouco do que a gente está falando, claro, de forma um pouco mais exagerada, mas é um pouquinho do que a gente está dizendo. Vocês podem resumir um pouco, dar um recado final para a galera que está acompanhando a gente? Umas dicas finais? As dicas, então, vamos lá. Eu acho interessante essa questão da gula, como a Camila mesmo está falando, para a gente sempre prestar atenção no nosso comportamento. Então, se eu estou me sentindo muito apática, distante do mundo, ou então se eu estou muito eufórica, muito estressada, comendo muito, percebeu alguma dessas mudanças, sempre procurar uma ajuda, né, de meu psicólogo, um nutricionista, para a gente tentar ajudar a controlar todas essas questões. A questão também hormonal, por exemplo, serotonina, dopamina baixa, isso tudo dá para controlar. Tudo tem opção, tem como controlar através da alimentação, fitoterápicos, exercício físico e a cabeça, né, que é o mais importante.
sempre com pensamentos positivos. Complemento, então, você sim. Não, então, é exatamente isso, assim, manter uma rotina de trabalho equilibrada, porque a gente não pode parar de trabalhar, óbvio, e o trabalho, ele traz essa sensação de prazer também quando você consegue alcançar alguma coisa que você gosta, que você queira fazer no seu trabalho, uma vida estável. Lazer é muito importante, a gente até não falou, mas assim, além da atividade física, da boa alimentação e do sono regular, é importante os momentos de lazer, né? Não trocar esses momentos por um momento, não, hoje eu não vou na festa tal porque eu preciso ficar aqui fazendo esse tipo de coisa. Quer dizer, não trocar uma atividade de lazer por uma atividade que não vai te trazer tanto benefício assim, né? E assim, tentar manter o pensamento positivo, isso é muito importante. Tentar sempre olhar o copo mais cheio, né? Isso é muito legal, porque às vezes a gente fala, mas tem um monte de coisa ruim e eu não consigo enxergar nada de bom. Se você parar para pensar, tem uma coisa de bom acontecendo junto daquelas coisas todas ruins, sabe? Então, tentar equilibrar esse movimento de que a gente precisa continuar, né? Precisa andar para frente, precisa ir pensando nas coisas boas. Acho que ajuda bastante. E sim, procurar ajuda, né? Quando necessário, que é muito importante. Sim, claro. A gente achou na internet um teste que a gente vai deixar aí, quando a gente se despedir, vai ficar esse teste aí. E assim, quanto mais sim a pessoa estiver ali, né, mais risco de estar num grau de gula ela tem. Mas deixa a luzinha acesa, né? A pulga atrás da orelha. Então são 9 perguntas, né? Vocês vêm aí, respondam, e se tiverem, quanto mais sim vocês tiverem, mais chances vocês têm de repente estar tendo um problema e não só uma fominha mais, um momento a mais de gula aí. Meninos, obrigadão, tá? Por terem vindo aqui. A gente vai marcar de repente outros temas aqui que você possa contribuir. A Thaís é a segunda vez. E Camila, espero que você tenha gostado aí, de dividir um pouquinho seu conhecimento com a gente, tá? Sim, obrigado. Muito obrigada. Gente, obrigado a vocês também, tá? Boa tarde. Quinta-feira que a gente tem mais uma transmissão ao vivo aqui. Vai ficar com teste agora aí na tela para vocês poderem acompanhar. Valeu.